Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor desse favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Boa noite, igreja. É um prazer revê-los, viu? Parece que eu estou morando aqui, né, irmão Cláudio? Quinta-feira tivemos uma reunião magnífica, né? Todo mundo saiu feliz daqui, comeram um pedacinho de bolo, né? Estava lindo, viu? Estava muito bonito a reunião nossa aqui de quinta-feira. Parabéns. Irmã, parabéns pelo seu hino cantado. Nós não combinamos, mas a irmã falou, cantou aquilo que eu iria falar nessa noite, certo? Hoje eu estou muito feliz também, porque tem um companheiro nosso aqui, irmão Alcides. Alcides Ananias de Souza, da Silva, desculpe, irmão. O irmão Alcides é um colega nosso, ele esteve conosco, eu estive trabalhando com ele, né? 5 anos em Pirassununga, como pastor lá. E ele era ancião da igreja, cantava no quarteto da igreja também, uma família muito boa, filhos que ajudavam a igreja. Então hoje ele está nos visitando aqui. Ele ficou viúvo, né? E parece que arrumou uma namorada por aqui, né, irmão? Que é a senhora que está ao lado dele. E ele, então, de vez em quando, pode aparecer por aqui e visitar os irmãos. Vamos. Todo mundo quer o irmão Ananias. Alcides. O irmão Alcides perto, porque o irmão Alcides é muito bom. Foi um irmão muito bom. Não tenho o que reclamar dele. Ele nunca reclamou de mim, eu não reclamo dele também. Encontrou com ele. Cantar no quarteto. Então. Ele é bom, sempre cantou em quarteto. Bom cantor. Mas, irmão Ananias, se sinta bem em nosso meio. É um prazer tê-lo. A mensagem de hoje é uma mensagem conhecida dos irmãos mais velhos, mas uma mensagem boa para os irmãos mais novos. Nós estamos estudando lá na Igreja Central o Apocalipse. Eu acho que é um dos livros importantes dos últimos dias, que é Daniel e Apocalipse. E hoje eu gostaria de falar sobre o personagem central do Apocalipse. O personagem central, quem é ele? Né? Este personagem central. Nós sabemos que nós estamos numa grande guerra espiritual entre as forças do bem e as forças do mal. E há 2 personagens revelados ali no Apocalipse. Um é o personagem central, e este é Jesus Cristo. E o outro é o inimigo. Exatamente. E o Apocalipse fala desta guerra, e o final desta guerra. Quem será o vencedor? Quem irá vencer? O livro do Apocalipse quer dizer revelação. É uma revelação de Deus. É um livro fácil de se entender se nós estudarmos a Bíblia um pouco aqui e um pouco ali, como realmente devemos estudar.
E aqui no livro do Apocalipse, Jesus ele aparece de uma maneira extraordinária. Ele aparece andando no meio de 7 lâmpadas, ou 7 candeeiros. Ali está, 7 lâmpadas, 7 candeeiros. O que quer dizer as 7 lâmpadas do Apocalipse, ou 7 candeeiros? As 7 igrejas. O período da igreja cristã, desde a fundação, quando Jesus fundou com os apóstolos, até os nossos dias. E nós vemos aí o interesse de Jesus pela igreja. Se você pensa que Jesus não está preocupado conosco aqui, Ele está preocupado. Ele anda em nosso meio, Ele está aqui hoje. Ele anda. E aqui no Apocalipse Ele aparece andando no meio das igrejas. O seu amor pelas igrejas, né? Mesmo pelo período das igrejas, o seu cuidado, o cuidado especial que Ele tem pelas igrejas. E realmente, por mais que nós estejamos às vezes errados nos nossos pensamentos pecaminosos, Deus ainda nos ama e se preocupa conosco. Tenha certeza disso. Ele está preocupado conosco hoje. No livro de Apocalipse, nós temos aqui 250 referências do nome de Jesus Cristo. 38 referências diferentes do nome de Cristo. Está no livro do Apocalipse, né? Mas dessas 38, nos primeiros 3 capítulos, 137 vezes essas referências são repetidas. E no livro todo, 250 vezes. Vemos como Jesus é o personagem central deste livro. Ele é o personagem central. Agora, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 16. Como é a grandiosidade de Jesus apresentada nesse livro? O texto eu vou pôr ali também. Eu que montei esse PowerPoint. Eu não sou muito bom nisso, mas estou começando há algum tempo já. E eu montei este PowerPoint aqui. Então diz ali: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Nós vamos ver agora como era a figura de Jesus, bem diferente da primeira sua vinda, de uma maneira humilde, né? Agora Jesus é apresentado aqui de uma maneira diferente, diz ali, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então aqui Jesus já estava diferente, um vestido comprido, um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos o quê? Eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua fumaça o quê? Resplandece. Que figura, né, de Jesus. Agora ele é apresentado aqui como o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, não como aquele nenê frágil que nasceu, depois cresceu de uma maneira humilde, né? Sofreu, ajudou, né? Morreu na cruz. Agora ele aparece glorificado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, andando no meio das 7 igrejas, né? Mostra o poder do nosso Senhor Jesus. Cristo, irmãos, majestoso Rei, o Senhor do Universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ontem eu estive lá na igreja Copacabana, e alguém me disse lá que o universo tem 56 bilhões de anos-luz. Um anos-luz é medido a 300 mil quilômetros por segundo. Um anos-luz é a maior medida que o homem pôde medir de velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Já pensou
150 bilhões de anos-luz é o tamanho do universo. Nós vemos a grandiosidade desse Deus, irmãos, que nós temos. E às vezes nós não confiamos neste Deus, não buscamos este Deus, não oramos, não acreditamos que Ele pode resolver os nossos problemas, que nós não podemos resolver. Mas Ele pode. Esse Deus é poderoso. Esse Deus que nós confiamos é poderoso. E Ele pode fazer grandes coisas por nós. É o Cristo majestoso Rei. Agora o Apocalipse fala de livros que afetam o nosso destino. Alguns livros. Vamos ver alguns deles. Apocalipse 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da onde? Da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui fala do livro da vida que existe lá no céu, onde são registrados os nossos atos bons, aquilo que nós fizemos de bom. Agora no Apocalipse 21, verso 27, diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que serão salvos, ele tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Agora no livro de Apocalipse capítulo 20, verso 12, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas aonde? Nos livros. Agora é uma coisa que nós temos que meditar. Todos nós queremos ser salvos. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, né? Ora vem Senhor Jesus, as duas mãos, né? Mas como vai a nossa vida espiritual, né? Como que estão as nossas, a nossa vida diária, né? O que está escrito nesses livros. Nós seremos julgados, irmãos, por aquilo que nós fazemos, e foi escrito ali. Não somos salvos pelas nossas obras. Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele nos salva, mas nós temos que andar nos caminhos de Deus, né? Os caminhos de Deus são importantes para a salvação. Quem foi o único capaz de abrir o livro? Esses livros do céu. Quem foi o único capaz? Lá no livro de Apocalipse capítulo 5, versos 6 e 7. No final diz assim: e com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. E aqui fala também, um pouco acima, diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus o quê? Os seus selos. Esse controle não tem a luzinha vermelha, né? Não tem. Senão eu punha ali, mas ali deu para vocês verem, né? Então quem é o único capaz de abrir esses livros, irmãos? O Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Porque ele comprou o quê? Com seu sangue a nossa salvação, a salvação de todos os homens da terra. Ele comprou com a sua salvação, isso lhe deu o direito. Até tem uma velha história, né? E diz que um homem uma vez estava pintando a torre de uma igreja. O irmão Cláudio sabe dessa história, o irmão sabe também, Alcides. Essa história é o seguinte, a irmã também sabe, né, irmã? Ele estava pintando a torre da igreja, caiu, tinha umas ovelhas pastando embaixo, ele caiu em cima de uma ovelha. Lembra dessa história? Caiu em cima da ovelha, a ovelha morreu, mas a ovelha ela tem uma lã, e aquela lã ela serviu de colchão, né? Do impacto. Ele caiu em cima, a ovelha morreu, mas ele permaneceu vivo. O mesmo aconteceu conosco. Jesus deu a vida por nós. Ele morreu, mas ele nos segurou em seus braços. E nós podemos alcançar a salvação através do sangue de Cristo. Qual a força motivadora que impulsionou o sacrifício de Jesus? Apocalipse 1:5, que diz ali? Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama
e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que motivou Jesus a dar a sua vida por nós? O amor. O amor, irmãos, é um sentimento sublime, né? E só pode vir de Deus, nem de outro ser humano, não pode vir de outro ser, não pode vir. A fonte de amor é Deus. E nós podemos amar se nós estivermos ligados a Deus, né? Por isso que Jesus um dia perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes, né? E Pedro respondeu: Senhor, o Senhor sabe tudo, né? O Senhor sabe que eu te amo, porque realmente Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Muito bem. Por que tem valor substituinte à morte de Jesus? Tem 2 versos aqui. O salário do pecado, mas este aqui é melhor o outro. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo o quê? Foi tentado, mas sem o quê? Porque Jesus, irmãos, Ele pode nos salvar. Porque a sua morte foi em nosso lugar substituinte. Ele morreu por nós. Por quê? Porque Ele foi um ser humano como nós. Ele viveu como um ser humano. Ele não usou o seu poder. Ele não usou. O poder que Jesus usou era da sua comunhão com o Pai. Que nós também podemos usar. Os milagres que Jesus realizou, Ele estava em comunhão com o Pai. E o Pai realizou este milagre através de Cristo. Mas Ele não usou o seu poder. Ele viveu como ser humano. Ele sofreu o que nós sofremos. Ele sentiu o que nós sentimos. Toda a dor, toda a alegria, toda a preocupação, todos os problemas que nós enfrentamos, Jesus também enfrentou. Então isso garantiu a Jesus a nossa salvação, né? Nós não podemos dizer: ó, Jesus cruzou os braços, né? Vocês são pecadores, agora vão sofrer, né? Ele não cruzou, ele disse que Ele abriu os seus. Ele morreu em nosso lugar. Agora, que outro grande privilégio recebemos da parte do nosso Senhor Jesus ao aceitar seu sacrifício? Nós, a Bíblia diz ali em Apocalipse 1:6, e nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai, e Ele glória e poder para todo sempre o quê? A Ele glória e poder para todo sempre, amém. Então Deus nos fez sacerdotes, quer dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote, mas nós podemos nos aproximar de Deus através de Cristo como sacerdotes, pedindo perdão dos nossos pecados, e nós somos aceitos, o perdão é aceito. Desde quando existe nosso Senhor Jesus? Este verso daqui, fino Miqueias 5:2. São João também fala, mas Miqueias. São desde os tempos antigos, desde os dias o quê? Da eternidade. Jesus não veio só naquele momento que Ele nasceu aqui nesta terra. Ali não foi o começo. Jesus já existia. A sua encarnação. Ele passou um tempo aqui, como nós, mas Ele já existia desde os tempos da eternidade. Deus é eterno. Qual é a natureza de Cristo antes da encarnação? Romanos 9, verso 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então nós a encarnação, qual é a natureza de Cristo, irmãos, da encarnação? Eterna. Eterna, Deus é eterno. Só Ele é eterno. Só Deus pode ser eterno. Só Ele tem a eternidade e vai conceder a eternidade a todos aqueles que andarem pelos seus caminhos quando Ele voltar. Desde quando estava decidido que se o homem caísse em pecado, Jesus haveria de morrer em seu lugar? 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em todo o tempo foi conhecido, ainda antes do que? Da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós.
Então, se o homem pecasse, Deus já havia providenciado um meio para a salvação do homem antes dele ser criado. Vemos o amor de Deus como é grande por nós, né? Às vezes nós não amamos a Deus o tanto que Ele nos ama. Nós não acreditamos nele o tanto que Ele acredita em nós. Apesar de todos os nossos problemas e nossas lutas, nós precisamos confiar em Deus. Quão abrangente é a capacidade salvadora de Jesus, Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aí então, vemos aqui que a capacidade, irmãos, é muito grande de Deus, né? É uma capacidade imensa. Aqui, irmãos, tem uma experiência de uma árvore. Não sei se vocês já ouviram essa experiência, mas havia uma árvore muito bonita, muitas folhas. E um dia essa árvore, ela recebeu um pedido de uma das folhas. Ela observou algumas folhas que se deslocavam, que se desprendiam, e aquelas folhas voavam no vento, o vento jogava aquelas folhas de um lado para o outro, né? E ela disse assim para a árvore: eu também quero me libertar. Eu não quero ficar mais presa a você. Eu quero ter uma vida livre. Eu quero que o vento me leve para todos os lados. Parece que essas folhas que desprendem da árvore, elas são mais felizes do que eu presa em você. Eu quero me libertar, disse a folha. Me liberte. E a árvore então libertou aquela folha. E ela agora começou a ser levada pelo vento, de um lado para o outro. É uma história, uma parábola, certo? E aí ela parecia que era feliz, né? Agora sim eu estou contente. Mas passaram-se os dias, ela começou a olhar assim na sua pele, e a sua pele começou a escurecer. Ela não estava ligada à fonte da vida mais, à seiva. E ela começou a ficar doente, preocupada, começou a secar, até que secou e morreu. Se ela permanecesse ligada à árvore, ela estaria viva, mas ela quis se desligar. Assim também acontece com o ser humano hoje. Às vezes nós não acreditamos em Jesus. Ele é o personagem central da nossa vida, é o personagem central da Bíblia, é a única salvação, é o único que pode nos dar vida, que pode nos conceder salvação. Às vezes nós não acreditamos nisso. O ser humano quer ter experiências diversas. Talvez o inimigo ofereça aí um outro convite, né? Talvez na internet, né? Outro dia eu fiquei sabendo aí que uma pessoa se perdeu através da internet, porque não soube escolher o lugar para ver na internet. Talvez nos programas de televisão, talvez num bar, um vício. Parece até bonito. Quero me desprender de Cristo, eu quero viver sem Cristo, eu quero aproveitar o mundo, as diversões do mundo. E aí vem as consequências. Como aconteceu ali na esquina, a polícia vem e prende, né? E leva o carro, né, irmão Cláudio? E leva o carro, é isso aí. Aí vem as consequências, porque nós não confiamos na fonte da vida, nós queremos ficar livres. Vivermos uma vida livre. O inimigo ilude o ser humano. Eu não preciso de igreja, não preciso de religião, não preciso da Bíblia, não preciso de nada. Eu quero viver liberto. Para quê? Seguir os conselhos de Deus, né? Aqueles conselhos lá, por que seguir os mandamentos, por que seguir as instruções? Eu quero viver uma vida solta, né? O vento me levar de um lado para o outro. Mas depois ele começa a ver as consequências na pele, né? Começa a ver os problemas. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos realizar nada. Deus é tudo, Jesus Cristo é tudo para nós. Quando uma pessoa tem religião, outro dia eu encontrei um senhor, ele disse para mim assim: olha, pastor, por favor me ajude.
eu não consigo mais controlar a minha família, eu preciso de uma igreja, eu preciso da Bíblia. Por favor, vá lá em casa orar e falar de Deus para a minha família. Por favor. Ele pediu por favor para mim. Eu fui lá na casa dele, fiz uma oração com a família, né? É difícil. No dia mesmo nós vimos aí um senhor que perdeu 2 filhos enforcados, novos ainda. Até fui lá na casa dele também, fazer uma oração. 2 jovens na flor da idade, né? E agora sim, ele queria o pastor lá, queria o padre, queria todo mundo lá, para orar pela família, né? Para que Deus pudesse estar ali. Nós não podemos, irmãos, viver neste mundo libertos de Jesus. Jesus é tudo. Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa única salvação. Precisamos nos apegar a Ele. E de que maneira você se apega a Jesus? De que maneira? Se relacionando com Ele, procurando estar perto dEle. Quando você vem à igreja, hoje o dia até que está convidativo, né? Mas alguns estão já com um cobertor aqui, ó, né? Para que igreja domingo de noite? Parabéns porque você veio aqui. É aqui que nós devemos estar, buscando a Deus. Você vai ver que a sua semana, você não estará sozinho durante a semana. Deus estará com você, ajudando você a enfrentar todas as lutas, todos os problemas e dificuldades que possam aparecer, né? Você, olha, eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Deus está comigo. Você vem na igreja para isso. Né, irmão Cláudio? Por isso que o irmão Cláudio abriu essas portas aí, né? Para que aqui as pessoas pudessem buscar a Deus, estivessem ligadas à fonte da vida. Mas não é só aqui no nosso particular. Vamos nos ajoelhar, vamos orar, vamos meditar, vamos procurar a presença de Deus na nossa vida, estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não somente estudar, ler, colocarmos em prática os ensinamentos da Bíblia. E aí está. Porque a gente lê só para cumprir, né? Ah, eu já me relacionei com Jesus, pronto. Não é assim. Tem que praticar. Tem que ler a Bíblia e falar, agora eu vou andar de acordo com a palavra de Deus. Eu vou viver aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li. Isso é estar ligado na árvore. Porque nós não somos a árvore. Jesus é a árvore. Nós somos apenas os ramos, as folhas da árvore. Jesus é tudo. E agora eu queria que você, comigo, nós tomássemos essa decisão aqui, ó. Vamos ler juntos. Aceito a Jesus como meu. Você aceita? Amém. Amém. Quando você aceitar realmente a Jesus e andar nos seus caminhos, você vai ver que a sua vida será uma vida feliz. Não da felicidade desse mundo, mas a felicidade da segurança, de termos a certeza da salvação através de Cristo. Ele é o nosso único Salvador, a nossa única esperança, o personagem central da Bíblia, principalmente do livro de Apocalipse. Que Deus nos ajude e nos abençoe a vivermos esta mensagem. É minha oração e meu desejo. Amém. Antes de terminar, eu vou dar um breve recado. Sábado, dia 27/4, agora de 2013, haverá um Junta Panelas. Após o culto divino. Vocês estão todos convidados. Todos. Tá? Traga seu prato, seus talheres. Comida vai ter muito. Então, que Deus possa nos abençoar. Para dar encerramento a esse culto, vamos entoar o hino 499. Se as ondas desta vida destruírem tua fé,
esquecer o que falei. Se na história deste